Meu nome é Wagner. Durante quase 10 anos, trabalhei como vigilante em um galpão de carga situado em um distrito industrial. As ruas ali ficavam praticamente desertas depois das 22 horas, e a maioria dos comércios fechava cedo. Eu fazia o turno noturno, que começava por volta das 20 horas e se estendia até a manhã seguinte. Nunca tive grandes problemas, apenas pequenos sustos envolvendo ladrões de fio elétrico ou gatos que pulavam em cima dos contêineres. No entanto, houve uma noite específica que mudou tudo. Era início de junho e a temperatura estava bem baixa. O ar parecia mais denso e o silêncio ficava ainda mais forte depois das 23 horas. Eu circulava pelos arredores do galpão em um carro antigo da firma. Precisava conferir portões e portas, além de garantir que nenhum veículo estranho entrasse no estacionamento. A rotina era sempre igual: descer do carro, checar correntes e cadeados, voltar ao volante e continuar. Mas naquela noite algo estava diferente. Eu sentia um incômodo no peito, como uma espécie de peso que não fazia sentido. Tentei ignorar. Pensei que fosse cansaço. Depois de rodar pelo quarteirão algumas vezes, decidi parar perto de uma área onde costumava haver muito lixo acumulado. Era um beco estreito, entre dois prédios que estavam sem ocupação havia anos. O foco do meu farol revelou um monte de entulho, mas também alguma coisa que se mexeu. Desliguei os faróis para não assustar o que quer que fosse e desci do carro levando uma lanterna. Quando cheguei mais perto, percebi que havia uma pessoa agachada ali, perto de sacos de papelão rasgados. Parecia um homem, talvez sem teto, vestindo roupas muito sujas e calças rasgadas. Ele mantinha a cabeça baixa e respirava forte. Falei com calma, sem levantar muito a voz. "Precisa de alguma coisa? Comida? Água?" Ele não respondeu. Cheguei a pensar que estivesse desmaiado. Peguei no porta-malas do carro um cobertor de emergência que sempre carregava e me aproximei, tentando não assustá-lo. Foi então que notei seus olhos. Mesmo naquela pouca luz, havia um brilho esquisito neles. Era como se a luz não refletisse de fora para dentro, mas partisse de dentro dele. "Está me ouvindo? Consegue falar?" Nenhuma palavra saiu da boca dele. A expressão era vazia, quase sem piscar. Tentei tocar seu ombro com delicadeza, mas no instante em que coloquei a mão, ele se contraiu e recuou de um jeito tão rápido que quase me derrubou. Em seguida, deu um salto para o fundo do beco. Foi tão ágil que duvidei que fosse a mesma pessoa que estava encolhida há poucos segundos. Apontei a lanterna e, por um breve instante, pude ver seu rosto de perfil, parcialmente coberto por uma espécie de fumaça ou neblina que saía do corpo dele. Parecia que as bordas da roupa dele se desfaziam, como se estivessem virando pó. Em lugar dos braços, tive a impressão de ver patas finas e escuras. Pode ter sido um truque de luz, mas achei que ele tivesse se transformado em um bicho de grande porte, algo próximo de um cachorro. Não sei explicar. Num piscar de olhos, ele se desvaneceu como se tivesse corrido para além do beco, atravessando uma fresta que dava nos fundos dos prédios. Fiquei paralisado uns instantes. Parecia que o ar tinha se tornado rarefeito e eu não ouvia mais nada. Entrei de volta no carro e fiquei tentando me convencer de que aquilo era fruto da minha imaginação. Talvez a lanterna tenha criado uma ilusão, talvez a fumaça fosse apenas vapor. Mesmo assim, peguei o rádio do vigilante e avisei que faria uma verificação extra na área antes de prosseguir com a ronda. Em seguida, chamei outro colega que trabalhava perto dali. "É o Wagner, você está livre?" A resposta veio em seguida. Era o Fábio, também vigilante, que usava a base móvel instalada a poucos quarteirões de onde eu estava. "Diga, Wagner, algum problema?" "Apareceu um indivíduo em um beco, estava estranho. Acho que pode estar passando mal ou algo assim." Tentei explicar sem falar em transformação ou qualquer coisa bizarra. Ele me pediu a localização exata e eu passei a referência principal. Próximo a um galpão sem letreiro, perto de uns contêineres abandonados. Em cerca de 10 minutos, chegaram mais 2 vigilantes em outro carro. Conferimos tudo à luz das lanternas e não havia rastro de ninguém. Só montes de lixo espalhados, uns sacos rasgados
e um pequeno tufo de pelos escuros que me chamou a atenção, mas que poderia ser de algum animal. Será que não era um morador de rua? Perguntou um rapaz mais novo chamado Éder. Pode até ser, mas se fosse, ele deve ter saído correndo. Sumiu sem deixar marca, respondi. Os dois me olharam com ar de dúvida. Fábio ainda fez uma busca em volta, mas não encontrou nada. Antes de irem embora, sugeriram que eu ficasse atento, mas provavelmente não era nada demais. Insisti que tinha visto algo fora do comum, mas percebi que não acreditaram. Segui meu turno, tentando tirar aquilo da cabeça. Na noite seguinte não me contentei e voltei ao mesmo lugar. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Dessa vez fui a pé, deixando o carro estacionado perto do galpão e avisando no rádio que faria uma ronda rápida. Levei uma lanterna mais potente. Quando entrei no beco, senti um cheiro estranho, como se algo estivesse queimado. Passei a lanternar as paredes para ver se encontrava alguma inscrição ou pichação. Numa das laterais, descobri um desenho. Era uma figura parecendo um círculo mal feito, com linhas que lembravam uma mão aberta, mas no centro havia um olho comprido, como se estivesse sempre vigilante. Cheguei perto para ver melhor e jurei que aquilo parecia feito de fuligem ou carvão. Toquei com a ponta do dedo e manchou minha pele. Aproximei o nariz para tentar identificar se era tinta ou sangue, mas só senti um leve odor metálico misturado com fuligem. Foi então que me pareceu que o olho piscou. Recuei imediatamente, tentando retomar a compostura. Devia ser só impressão minha. Ainda assim, tirei o celular do bolso e bati uma foto. A tela tremeu no instante do clique, como se estivesse com interferência. No dia seguinte, mostrei a foto para um supervisor aposentado, conhecido como Murilo, que trabalhou anos na mesma empresa de segurança e tinha fama de ter visto de tudo. Ele olhou para a imagem e ficou alguns segundos em silêncio. "Onde você achou isso?" perguntou, franzindo a testa. "Num beco entre os galpões abandonados. Foi onde vi aquele homem, ou seja lá o que fosse", respondi. Murilo me confidenciou que há muito tempo houve um incidente parecido em um canteiro de obras. Alguns vigilantes relataram encontrar marcas estranhas e um sujeito que corria de maneira anormal, mas nada ficou registrado oficialmente. Ele disse que, depois disso, 2 vigilantes saíram do emprego, alegando que não queriam mais trabalhar de noite. Na época, Murilo achou que fosse histeria coletiva, mas passou a reconsiderar quando ouviu meu relato. "Talvez seja melhor não voltar lá", sugeriu. Mas assim como aconteceu com os antigos vigilantes, eu não conseguia ficar longe. Esperei passar a maior parte do meu turno e por volta das 2 horas da manhã, quando já me aproximava do fim do expediente, voltei novamente ao beco. Eu sabia que me arriscava a deixar o posto por alguns minutos, mas as câmeras cobriam a maior parte do perímetro e minha curiosidade falava mais alto. Entrei devagar, apontando a lanterna para o chão. Havia pelos escuros espalhados em pequenos tufos. Meu coração batia acelerado e uma parte de mim implorava para eu ir embora. Só que eu precisava ver se aquela estranha figura aparecia de novo. Após alguns passos, percebi algo agachado no fim do corredor. Fiquei parado, analisando. Parecia o mesmo homem da outra noite, mas estava tão imóvel que chegava a ser inquietante. Respirei fundo e chamei sem erguer a voz. "Ei, está tudo bem?" Ele não moveu um músculo. Os olhos estavam entreabertos, como se estivesse olhando para algo distante. Tentei me aproximar lentamente, com a lanterna voltada para o chão. Quando cheguei a uma distância de poucos passos, pude observar que a pele dele parecia ressecada, quase sem vida. De repente, ele levantou o rosto e exibiu uma expressão que misturava um sorriso torto com um olhar vazio. A lanterna piscou, falhando por um segundo. No lampejo seguinte, ele não estava mais lá. Reparei apenas num rastro escuro, como se fosse uma sombra ou mancha que correu pela parede e sumiu no teto. Meus olhos acompanhavam aquele movimento com descrença total. No chão, sobraram mais daqueles pelos e algo riscado no concreto. Um conjunto de linhas paralelas que lembravam garras. Havia também uma frase escrita com uma substância escura, talvez tinta
ou sangue seco. Você me viu. Cheirei de leve e percebi o mesmo odor metálico de antes, o que me deixou ainda mais perturbado. Depois disso, não consegui nem manter a lanterna firme. Retornei ao carro praticamente correndo. Fiquei quase meia hora parado no estacionamento do galpão, pensando se chamava alguém ou se simplesmente ia para casa. Optei por guardar aquilo para mim, pois estava exausto e com medo de virar motivo de piada. Nos dias seguintes, tentei seguir minha rotina, mas mal conseguia dormir. Eu me pegava olhando a foto do símbolo no celular, ampliando a imagem, tentando identificar algum detalhe. Pesquisei na internet, mas não encontrei nada igual. A empresa notou minha mudança de comportamento e eu acabei pedindo para trocar de horário, mas não foi possível. Então decidi me demitir. Hoje faço pequenos trabalhos de transporte de materiais durante a manhã e passo as noites em casa. Ainda tenho pesadelos de vez em quando. Às vezes me lembro daqueles olhos estranhos e me pergunto se ainda há alguém ou alguma coisa rondando aquele beco esquecido. Não me arrisco a voltar lá. Aprendi que certas portas devem permanecer fechadas, mesmo quando a curiosidade insiste em abri-las. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Leonardo. Tenho quase 30 anos e nasci em um povoado tão pequeno que costumava aparecer nos mapas apenas como um ponto em branco. Quando eu era criança, tudo que se ouvia falar ali girava em torno de plantações modestas, criações de animais e a luta diária para manter a casa em ordem. Minha família se sustentava com a venda de ovos e galinhas, e apesar de não haver muita diversão, os poucos acontecimentos estranhos que surgiam acabavam virando assunto recorrente e ganhavam contornos quase lendários. Entre as histórias que mais chamavam a atenção estava a de um poste que ficava em um caminho afastado do povoado. Era uma estrada de terra batida, com mato alto nos lados e restos de cercas retorcidas que já não cercavam coisa alguma. As pessoas falavam que certa noite alguém andou por ali e viu um menino parado ao lado do poste. E não era qualquer criança. Diziam que ele usava roupas velhas e não demonstrava reação a nada ao redor. Essa narrativa se repetia de vez em quando, pois muita gente afirmava ter visto o mesmo garoto, nas mesmas condições, como se o tempo não passasse para ele. Eu ouvi pela primeira vez sobre isso quando tinha 10 anos. Um rapaz chamado Mauro, que estudava na mesma escola que eu, apareceu contando que de madrugada, ele e o avô viram esse menino parado, olhando para a escuridão. Mauro jurava que o avô havia mandado não perguntar nada e não encarar por muito tempo, pois era melhor evitar mexer com o que a gente não entende. Naquele dia, a história se espalhou por toda a sala e, claro, todo mundo ficou curioso. Alguns achavam que era apenas invenção de gente impressionável. Outros falavam que tinha algo de verdadeiro. Um tempo depois, acabei me envolvendo mais diretamente nisso. Era uma tarde de outubro, o sol começava a cair e meus pais tinham saído para resolver pendências na casa da minha tia. Fiquei com minha prima, Heloísa, que tinha a mesma faixa de idade que eu, e decidimos passar pelo tal caminho para colher frutas silvestres e caçar pássaros com nossos estilingues. Na época, achávamos isso uma brincadeira inofensiva. Enquanto íamos, a conversa sobre o menino do poste surgiu, mas não demos muita importância. Andamos por quase uma hora, até que percebemos estar no exato trecho onde ficava o tal poste isolado. Assim que nos aproximamos, reparei um detalhe que me deixou desconfortável. Havia uma criança sentada no chão, com os joelhos dobrados, quase encostada à base do poste. O rosto estava inclinado para frente, os cabelos pareciam sujos de terra e os pés estavam descalços. Algo naquela cena não combinava com o horário nem com a paisagem, mas por uns instantes fiquei apenas parado, tentando entender o que estava vendo.
Então me veio a pergunta: será que é o garoto de quem tanto falavam? Cheguei um pouco mais perto e chamei, sem gritar, para ver se ele respondia. Tudo bem com você? Ele não levantou a cabeça nem fez gesto. Heloísa, mais corajosa que eu, ainda jogou uma pedrinha a uns passos do menino, provavelmente para ver se aquilo o fazia reagir. Nada. Não saberia dizer se ele sequer respirava. O medo me venceu e demos meia volta, voltando o mais rápido possível para casa. Naquela noite, ficamos em silêncio sobre o assunto. Mesmo sem trocar palavras, tínhamos certeza de que algo ali não era normal. Os anos passaram e as conversas sobre o menino do poste continuaram. Muita gente dizia tê-lo visto. Alguns afirmavam que ele ficava de pé e chegava a levantar a mão, como se fosse pedir ajuda. Outros garantiam que ele estava sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito. O mais esquisito é que, conforme o tempo avançava, o menino não aparentava mudar. Nem altura, nem roupa, nem aparência. Uma vez um professor que havia se mudado recentemente para dar aulas no povoado quis provar que tudo não passava de exagero. Ele pegou uma bicicleta no final de um sábado e saiu rumo ao tal caminho, levando uma câmera. 2 dias depois, alguns moradores o encontraram em uma das entradas do povoado, completamente desorientado, sem lembrar o próprio nome e sem nenhum dos pertences que levara. Foi levado pelos familiares para outro município e não retornou mais. Isso deixou todo mundo ainda mais cauteloso quanto ao que existia naquele lugar. Já adulto, me tornei um tipo de pesquisador amador de relatos antigos, pois sempre gostei de documentar as tradições do povoado e de outros vilarejos por onde passei. Adquiri uma boa câmera e passei a gravar depoimentos de quem estivesse disposto a me contar lendas e casos curiosos. Em um determinado momento, voltei à comunidade onde cresci, decidido a conferir, de uma vez por todas, se ainda havia qualquer sinal daquele menino. Na minha cabeça eu pensava que não devia passar de uma memória distorcida de infância, mas algo em mim queria ver com meus próprios olhos antes de descartar a história. Embora a lembrança ainda me deixasse assustado, senti que minha responsabilidade enquanto pesquisador era checar pessoalmente aquela lenda. Certa noite, munido da câmera e de uma lanterna, refiz o caminho de terra até chegar ao poste. Estava tudo silencioso, apenas o vento ocasional balançando o mato. Caminhei devagar, tentando ver se havia alguém ali. E então notei uma silhueta infantil, quase como uma estátua, do mesmo jeito que eu lembrava. Aproximei-me uns passos e apontei a câmera. Tirei várias fotos, mas a sensação que tive era a de estar cometendo uma invasão sem permissão. Antes mesmo de conferir as imagens, ouvi uma voz baixa. Você voltou, estremeci. A voz era de criança, mas com um tom difícil de descrever. Voltei sim, respondi, me sentindo estranhamente culpado por não saber como continuar a conversa. Ele ergueu a cabeça. O rosto estava encardido, as feições quase as mesmas que eu vira tantos anos antes. Está procurando alguma coisa? Não soube o que dizer. Tentei perguntar se precisava de ajuda ou se queria falar com alguém, mas ouvi apenas: eu não posso sair daqui. Falta pouco para eu encontrar quem fiquei de esperar. Engoli em seco. Perguntei quantos anos ele tinha e como ainda podia estar ali, intacto depois de tanto tempo. Sem responder, ele me encarou e fez sinal para que eu me afastasse. Não discuti. Corri de volta ao povoado, ignorando o cansaço. Ao chegar em casa, fui direto conferir as fotos. Para meu espanto, todas estavam borradas e subexpostas, como se a luz da lanterna não tivesse funcionado em nenhum momento. O menino simplesmente não aparecia em nenhuma delas. No dia seguinte, cogitei tentar de novo, mas me faltou coragem. Vez ou outra escuto rumores de que agora ele não fica mais só naquele poste. Algumas pessoas juram que o viram caminhar em direção a outras estradas, como se procurasse quem pudesse reconhecê-lo. Eu me convenci de que não tenho nada a ganhar voltando lá. Deixei o povoado pouco tempo depois, disposto a seguir a vida em outro lugar. Mas, mesmo distante, essa memória continua viva na minha cabeça. E me pergunto se um dia esse menino vai aparecer em algum canto inesperado, esperando que alguém lhe faça companhia.
nome é Renan. Até hoje ainda penso que eu poderia ter feito algo diferente, mas não sei exatamente o que. Eu era aluno do ensino fundamental e levava tudo numa boa. Ia às aulas, brincava no intervalo, ria das bobagens que meus amigos falavam. O clima na sala era tranquilo, embora sempre houvesse aquela inquietação típica de quem ainda não entende bem o mundo. Mas, em um certo ano, as coisas mudaram. E tudo começou com a chegada de um garoto chamado Otávio. Ele entrou na turma em meados do semestre, sem alarde. Apenas surgiu um dia lá na frente, ao lado da professora, segurando uma mochila surrada. A professora explicou que ele vinha transferido de outra escola e que devíamos acolhê-lo. Nós acenamos, alguns sorriram de forma educada, mas Otávio não reagiu. Ele passou os olhos pela sala e se sentou na única carteira vaga, que ficava ao fundo, perto das janelas. No início, ninguém se importou muito. A gente percebeu que ele ficava cada vez mais isolado, mas não era raro encontrar alunos tímidos ou que simplesmente preferiam ficar na deles. Só que no caso de Otávio, havia algo diferente. Ele parecia, não sei, desconectado de tudo. Enquanto o professor explicava a matéria, ele fitava o horizonte. No intervalo, sentava-se sempre no mesmo banco atrás do pátio, observando o chão, as mãos ou algum ponto invisível. E às vezes, soltava um riso tão baixo que quase passava despercebido. Era um riso que não combinava com a idade ou com a situação. Era como se viesse no momento errado, diante de algum pensamento que só ele conhecia. Com o tempo, formou-se um pequeno grupo de curiosos em torno do comportamento dele. Eu e meus amigos, Sara e Douglas, começamos a reparar nos cadernos de Otávio, sempre repletos de rabiscos estranhos. A gente costumava comparar desenhos ou anotações, mas ele jamais deixava ninguém chegar perto do que escrevia. Quando percebia que alguém tentava olhar, parava tudo e mantinha o caderno fechado, apoiando a mão em cima, como se fosse um segredo valioso. Uma vez arrisquei trocar uma palavra com ele. Foi em uma hora em que Sara e Douglas estavam longe. Eu me sentei no mesmo banco em que Otávio ficava e esperei que ele me notasse. Não falei nada de início, apenas fiquei ali tentando parecer casual. Depois de algum tempo, ele virou o rosto na minha direção. "Tá tudo bem com você?" Perguntei sem achar nada melhor para dizer. Ele fechou os olhos por um instante, como se eu estivesse falando outra língua. Quando voltou a abri-los, balançou a cabeça negativamente. "Não exatamente", ele respondeu. "Foi só isso, mais nada." Levantei-me e voltei a encontrar Sara e Douglas. Contei a eles o que Otávio havia dito, mas não recebemos muitas pistas além de "não exatamente." Desde aquele dia, fiquei com a impressão de que ele até queria conversar, só que talvez não soubesse por onde começar. O aspecto mais perturbador veio algum tempo depois. Em uma terça-feira, houve uma briga leve entre alunos, coisa de sempre, e o professor afastou todo mundo. Otávio ficou encostado no mural de avisos, olhando como se estivesse se divertindo com a confusão. Foi aí que notei algo. Enquanto todos gritavam e gesticulavam, ele ria baixinho, daquele jeito que eu comentei, mas não demonstrava nenhuma emoção além daquilo. Quando perceberam a risada, os outros pararam de discutir por alguns segundos. Acho que a turma sentiu a mesma estranheza que eu. Só que logo voltaram à discussão, e ninguém tocou mais no assunto. As semanas avançaram e Otávio foi se tornando mais recluso. A professora de português, Dona Juliana, até tentou aproximá-lo, pedindo que ele participasse de leituras em grupo, mas ele permanecia calado. Em uma dessas aulas, ela pediu que cada aluno lesse um trecho de um texto. Quando chegou a vez dele, ele começou a ler e, de repente, interrompeu, no meio da frase. Segurou o papel com força e deu um sorriso contido, quase um esboço, mas que arrepiou quem estava perto. Dona Juliana perguntou se ele estava bem, mas Otávio disse que só estava com a garganta seca. Parecia mentira, mas não havia como contestar. A aula seguiu e todos fingiram que nada aconteceu. Eu não me conformava. Queria entendê-lo. Achei que ele devia estar enfrentando algo pesado em casa. Certa manhã,
Resolvi sentar na carteira ao lado da dele. Peguei meu estojo e atirei no assunto do nada. Otávio, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ele demorou a reagir. Parecia que escutava outro som, talvez algo que eu não conseguia ouvir. Depois, olhou para mim de um jeito que não vou esquecer. Foi uma expressão mista de confusão e alívio. Eles não vão deixar, ele disse. Fiquei sem saber o que responder porque não fazia sentido. Quem não vai deixar? Ele desviou o olhar e com a voz quase inaudível completou. Os que ficam acordados quando todo mundo dorme. Aquela frase não era uma resposta direta, mas me causou uma sensação ruim. Não sabia se ele estava delirando, inventando ou se havia algum trauma real envolvido. Contei a Douglas e Sara, que ficaram tão intrigados quanto eu. Nos corredores começaram a surgir histórias sobre Otávio. Diziam que ele falava palavras estranhas quando pensava que ninguém estava por perto, que desenhava círculos com símbolos complicados em suas folhas de rascunho. Um dia, segundo um aluno do turno da tarde, Otávio teria ficado no pátio depois do fim das aulas, sentado de cabeça baixa, e quando o zelador o encontrou, ele teria os dedos sujos de alguma substância que parecia tinta escura. O zelador perguntou o que ele estava fazendo, mas Otávio apenas se levantou e foi embora. A coordenação tentou agir. Chamaram os responsáveis por Otávio para conversar, mas, pelo que comentaram, só apareceu um tio. Dizem que ele não demonstrou grande preocupação e apenas falou que o garoto era quieto porque tinha passado por algumas dificuldades familiares. Depois disso, Otávio não foi encaminhado a nenhum acompanhamento psicológico, ao menos não oficialmente. Uma pedagoga até chegou a sugerir uma avaliação mais profunda, mas a direção teria preferido manter tudo sob sigilo para evitar alarmar os demais alunos. Para nós, nada parecia resolvido. Cada dia, Otávio se tornava mais estranho. Sara chegou a contar que certa vez foi ao banheiro no horário de aula e o encontrou lá, parado em frente ao espelho, murmurando coisas desconexas. Ela ouviu algo como: "Eles vão entrar pelas frestas." Quando percebeu a presença dela, ele saiu rapidamente sem nem lavar as mãos. Sara me disse que preferia não se aproximar mais dele, porque tinha ficado impressionada com a expressão que viu no rosto dele durante aqueles segundos diante do espelho. Era como se ele não estivesse só. Depois de algumas semanas aconteceu um fato que marcou de vez a turma. Eu, Sara e Douglas estávamos na sala esperando o professor de matemática, que costumava se atrasar. Otávio estava em seu lugar habitual, olhando para o chão. De repente, nosso professor entrou e começou a chamada. Foi passando nome por nome, até que chegou no de Otávio. Ele não respondeu de imediato. O professor repetiu. Então, Otávio ergueu a cabeça e balbuciou: "Presente." Só isso. Mas o que me deixou arrepiado foi a voz dele. Saiu rouca e um pouco mais grave do que o normal, como se tivesse ficado muito tempo sem falar. Douglas, que estava ao lado, virou-se para mim e levantou as sobrancelhas, como se quisesse saber se eu tinha escutado a mesma coisa. Foi tudo rápido. Em poucos segundos o professor já prosseguia na lista, mas aquele momento pairou no ar. Naquele dia, Otávio saiu no intervalo antes de todo mundo. Uma auxiliar de limpeza contou para a secretária que o viu atravessando o portão, sozinho, sem pedir autorização, e que, quando tentaram chamá-lo de volta, ele não deu ouvidos. Não tivemos mais aula depois disso. Houve uma tensão geral. No dia seguinte, Otávio não apareceu, e nem no outro. A administração da escola avisou que ele havia se mudado novamente. A justificativa oficial era que precisava morar com outro parente por causa de questões financeiras. Mas, conhecendo o histórico e o comportamento dele, poucos acreditaram nessa explicação. Logo começaram boatos. Disseram que o tio havia sido transferido de emprego para outra cidade, que Otávio foi para um colégio particular ou para um internato. Ninguém sabia ao certo. Porém, para nós, os colegas que tentamos conversar com ele, ficou uma impressão de que havia algo mal resolvido. Depois do sumiço de Otávio, notei que Douglas vinha passando por dificuldades. Ele, que sempre fora um sujeito tranquilo, começou a relatar pequenos lapsos de memória.
Ele dizia que às vezes perdia a noção de onde tinha deixado o material ou em que ponto havia parado de copiar a matéria, como se estivesse desligando do ambiente. Um dia ele desmaiou sem motivo no pátio, batendo o braço na mureta. Ficamos assustados, mas o pessoal da enfermaria disse que não passou de uma queda de pressão. Mesmo assim, Douglas me contou que naqueles segundos em que perdeu a consciência, teve um sonho completamente esquisito. Viu vultos que falavam todos ao mesmo tempo, exigindo algo dele. E mais, ele insistia que, no meio do sonho, aparecia a silhueta de alguém parecido com Otávio. Sara também começou a ter problemas. A mãe dela veio comentar comigo, pois tínhamos certa amizade de família. Falou que a filha vinha acordando várias vezes durante a noite, sempre muito agitada, e que certa madrugada ela gritou tanto que assustou a casa toda. De manhã, quando foram ao quarto, havia anotações na parede, escritas com caneta vermelha, mas Sara jurou que não se lembrava de ter feito aquilo. Eram frases sem sentido aparente, mas carregadas de culpa, como se Sara estivesse se acusando de algo que não nos cabia entender. Eu tentava manter a calma, mas também comecei a perceber coisas fora do normal. Minhas anotações no caderno apareciam reviradas, como se alguém tivesse folheado tudo. Alguns bilhetes escritos em folhas soltas surgiam do nada, com caligrafia que parecia a minha, mas com frases que eu não lembrava de ter redigido. Em um deles estava escrito: "Pare de fugir". Eu rasguei esse recado e joguei fora, mas aquilo continuou me incomodando por dias. Fiquei tão perturbado que parei de dormir direito. Minhas notas despencaram. Eu não conseguia me concentrar nas aulas, e cada vez que fechava os olhos para descansar, tinha um vislumbre de alguma cena bizarra, como se estivesse à beira de um pesadelo constante. Em uma tarde, na saída, resolvi tomar coragem e fui até o banco onde Otávio costumava ficar, lá nos fundos do pátio. As aulas tinham acabado, o lugar estava silencioso. Quando cheguei perto do banco, juro que senti uma pontada estranha, quase como uma antecipação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Olhei em volta e não havia ninguém. Foi aí que escutei um riso. Não era alto, mas era bem característico, parecido com aquele que Otávio soltava quando achava graça de uma situação que só ele entendia. "Otávio?" Chamei, mesmo sabendo que era inútil. Não houve resposta, só o vazio. Fui até onde ele costumava deixar a mochila encostada e me deparei com um pedaço de papel sujo. Peguei e li algo que estava escrito em tinta borrada: "Vocês não estão livres." Aquilo me arrepiou de verdade. Apressei o passo e fui embora. Passei o resto do dia pensando em como aquilo tinha parado ali, quem teria escrito e por que mencionava vocês. No dia seguinte, Douglas não apareceu na escola. Fiquei preocupado e liguei para ele. A mãe atendeu dizendo que o levara ao hospital na madrugada, pois ele estava com febre alta e tremores. Visitei-o na mesma tarde. Encontrei-o abatido, deitado em uma maca improvisada, pois o hospital estava superlotado por conta de um surto de virose, segundo os enfermeiros. O rosto dele estava pálido e ele suava frio. Assim que me reconheceu, tentou falar. Eu vi ele, estava parado no quarto. "Quem? Otávio?" Perguntei, tentando não demonstrar medo. "Acho que sim", ele sussurrou. "Ele disse que não vai embora sozinho." Aquilo me deixou sem reação. Tentei consolá-lo, mas no fundo eu sabia que também estava com medo. Na saída do hospital, me virei para o final do corredor e tive a impressão de ver uma pessoa muito magra, de costas, virando a esquina. Cheguei a pensar que fosse Otávio, mas logo percebi que poderia ser qualquer paciente ou funcionário. Mesmo assim, senti um peso inexplicável. Naquela noite eu me tranquei no quarto. Não sou religioso, mas cheguei a rezar em silêncio, pedindo para que aquilo passasse e que minha cabeça estivesse apenas criando paranoias. Durante a madrugada, acordei diversas vezes. Achava que ouvia passos do lado de fora, mas quando prestava atenção, não havia nada. Na manhã seguinte, encontrei Sara no portão da escola. Ela não disse uma palavra, apenas me abraçou com força. Parecia que ela também tinha enfrentado alguma coisa pesada em casa, mas não queria falar. Depois de mais alguns dias angustiantes, decidimos procurar a orientação educacional.
Fomos até a sala da professora responsável, Dona Marta, e contamos tudo, sem omitir nada. A chegada de Otávio, os sinais que ele aparentava, os eventos estranhos após o sumiço dele. Achamos que seríamos vistos como adolescentes impressionáveis, mas ela não reagiu de maneira cética. Ao contrário, fechou a porta e sentou-se à nossa frente com um semblante preocupado. Vocês não são os primeiros a relatar algo assim. Houve um caso parecido há alguns anos. Ela disse sem querer entrar em detalhes. Era alguém com comportamento isolado? Sara perguntou. Isso mesmo, continuou Dona Marta falando baixo. Os mesmos sinais. Faltas recorrentes, desenhos estranhos, relatos de vozes. No final, essa pessoa também foi embora sem grandes explicações. E depois alguns colegas tiveram problemas. Antes de continuarmos, Dona Marta pegou uma pasta antiga no armário e abriu apenas uma página, mostrando um rápido vislumbre de um desenho que lembrava os símbolos que Otávio costumava rabiscar. Ela rapidamente fechou a pasta, quase como se estivesse com medo de sermos vistos. Só pediu que não espalhássemos a história para o restante da turma. E recomendou que evitássemos ficar andando sozinhos por aí, como se estivesse realmente preocupada com nossa segurança. Aquela conversa me deixou ainda mais assustado, porque parecia haver um padrão que a escola não queria divulgar. Com o tempo, Sara foi parando de ir às aulas. Ela teve crises de ansiedade que a mantinham em casa. A mãe chegou a ligar para mim, pedindo que eu entendesse a situação e tentasse apoiar a filha, mas eu mesmo estava à beira de um colapso. Para não piorar as coisas, decidi não falar mais sobre Otávio. Tentei focar nos estudos, mas era impossível fingir que estava tudo bem. Douglas continuava em acompanhamento médico, pois toda semana surgia algo novo. Dores sem motivo, pesadelos que o faziam acordar suando. Ele não me contava detalhes, mas notei que se sentia culpado, como se tivesse feito algo errado. Por fim, pedi transferência de colégio. Meus pais aceitaram, pois minha situação acadêmica tinha despencado e eu não conseguia mais dormir direito. Foram praticamente 2 semanas até os papéis serem assinados e a mudança autorizada. Nesse intervalo, mantive a rotina do jeito que dava, fugindo de qualquer lugar que pudesse me lembrar Otávio. Eu queria desesperadamente fugir daquela sensação de que havia algo me perseguindo. Logo após a transferência, as coisas começaram a melhorar. Voltei a ter uma vida escolar mais tranquila, embora aquele período tenha deixado marcas na minha mente. Por muito tempo, evitei falar sobre o assunto. Quando as pessoas me perguntavam por que mudei de escola, eu desconversava. Dizia que meus pais acharam melhor por conta das notas baixas. Só aqui, ao escrever este relato, estou colocando em ordem tudo aquilo que vivi. Não tenho provas concretas de nada. Posso estar exagerando ou confundindo coincidências com algo sobrenatural. Mas há dias em que, ao deitar para dormir, lembro do rosto distante de Otávio, do jeito como ele hesitava na hora de falar e dos sorrisos que não combinavam com a situação. Penso que talvez ele precisasse de ajuda e eu não soube como oferecer. Penso também em Douglas e Sara, que foram afetados de maneiras que não conseguimos explicar. E de vez em quando lembro do bilhete que encontrei no pátio. Vocês não estão livres. Posso fingir que não me importo, mas no fundo ainda me pergunto se algo dessa história vai ressurgir algum dia, de alguma forma em algum outro lugar. E se de alguma maneira Otávio conseguiu levar a escuridão dele para longe, ou se a deixou espalhada entre nós. Eu me chamo Rosana e tenho 29 anos. Nasci em um vilarejo pequeno, cercado por montes secos e estradas de chão batido. As casas mais antigas ainda guardam marcas de barro, madeira e algumas telhas de amianto que rangem com o calor. Cresci ouvindo o cantar dos galos antes mesmo do sol se erguer. De tarde, o vento levantava poeira e sacudia as árvores retorcidas na beira dos caminhos. As pessoas do lugar se conhecem desde sempre. Cumprimentam-se no mercado ou na vendinha perto da pracinha. Mas também se metem em qualquer cochicho que possa virar fofoca dali a poucos minutos. A história que vou contar começou em um fim de semana, quando teve uma festa típica do interior.
Não era exatamente festa junina, nem rodeio oficial, mas uma mistura dos dois. Barraquinhas, música alta, poeira subindo quando os animais passavam, bebida para todo lado. Era no povoado vizinho, que ficava mais ou menos a 1h30 de onde moro. Fui com 3 amigas de infância, Valéria, Yara e Cristiane. A gente combinou de usar roupas que lembrassem um estilo mais caipira, mas sem exagero. Íamos mesmo para rir, dançar e tentar esquecer os problemas do dia a dia. Eu não andava bem. Tinha terminado um namoro e a coisa acabou pior do que eu esperava. Precisava de um pouco de distração. Na semana antes da festa, ouvi boatos de que Leonardo, um homem conhecido pela família de Posses, também iria. Eu já o tinha visto em outras ocasiões, mas nunca trocara mais do que um oi. Ele sempre andava em caminhonetes novas, vivia de jeito imponente. Era o tipo que fala pouco, mas faz questão de deixar clara a influência que tem. Só que dessa vez, ele fez algo inesperado. Foi até onde eu e minhas amigas estávamos conversando, perto de uma barraquinha de salgados. Disse que teria um esquenta na casa de um primo e que seríamos bem-vindas. Falou isso com voz suave, convidando como se fosse um favor pessoal. Eu, que estava tão cansada de tudo, aceitei, na contramão dos conselhos das minhas amigas, principalmente Yara, que já tinha ouvido falar das aventuras de Leonardo com outras mulheres. Mas teimei, queria acreditar que haveria diversão inocente. Chegou o dia, arrumamos carona e fomos para a casa do tal primo de Leonardo. O lugar era grande, com um quintal cheio de carros estacionados e caixas de som enormes. Havia cerveja, espetinhos, batidas coloridas e outras bebidas que eu nem sabia o que eram. A música tocava desde cedo. A certa altura, Leonardo se aproximou de mim e me ofereceu um copo. Aceitei. Depois veio outro, mais um, e aí percebi que estava perdendo o senso de normalidade. Não era só a embriaguez que eu já conhecia. De repente, minhas pernas pareciam bambas de um jeito estranho. A visão ficava embaçada. Sentei em um banquinho improvisado ao lado de uma parede descascada. Nem reparei onde estavam as minhas amigas. A música pareceu se afastar, como se eu estivesse fechada em algum quarto distante. E tudo começou a girar. Leonardo apareceu ali do meu lado. Perguntou se eu estava bem. Tentei falar alguma coisa, mas minha boca não acompanhava. Ele se ofereceu para me levar a um cômodo mais tranquilo. Eu não conseguia ficar de pé sozinha. Lembro da sensação de ser erguida, meio carregada. Pessoas passavam, alguns conhecidos davam risada, mas ninguém parecia realmente perceber o que acontecia. Dentro do quarto, ele me deitou em uma cama. E ali a situação mudou de vez. Ele começou a me tocar. Meus braços e pernas estavam fracos demais. Eu tentava dizer, para com isso, mas a voz saía ridícula, quase muda. Ele levantou minha roupa, me segurou com força. Fez o que queria, independentemente dos meus esforços para impedi-lo. Não vou detalhar essa parte porque ainda me causa aperto na garganta. Só me lembro de chorar, de querer gritar, mas não ter forças. Ele saiu logo depois, fechando a porta sem olhar para trás. Fiquei jogada, demorando para me vestir e me arrastar para fora. Quando finalmente saí, cambaleei até a estrada sem falar com ninguém. Achei um transporte que passava na hora e me ofereci para pagar o que fosse. Só precisava chegar em casa ou em algum lugar seguro. Consegui descer no vilarejo e fui direto para a casa da minha tia, Dona Augusta. Ela morava sozinha desde que o marido faleceu e sempre me recebia de braços abertos. Entrei sem dizer palavra. Fui para o quarto de hóspedes e tomei um banho quase gelado, esfregando meu corpo como se pudesse apagar o que aconteceu. Não apaguei. Passei a noite em claro, pensando se aquilo tinha sido real. Uma culpa esquisita começou a crescer em mim, mesmo eu sabendo que não tinha feito nada de errado. Minha tia percebeu meu estado. No dia seguinte tentou conversar. A princípio neguei tudo, mas acabei desabando e contando cada detalhe do abuso. Ela ficou pálida, mas se manteve firme. Disse que a gente ia buscar justiça, que não dava para deixar aquilo impune. Fomos à delegacia de um município maior,
longe o bastante para não cair nos ouvidos mais rápidos do meu próprio vilarejo. Lá, me atenderam 2 policiais. Uma delas me escutou com calma, anotou meu depoimento. Depois precisei ir ao hospital para fazer exames. Foi constrangedor ter que repetir cada detalhe para um médico que me olhava como se eu fosse só mais um número de prontuário. Mas insisti. Deixei tudo registrado na esperança de que a verdade aparecesse. Só que as coisas não são tão fáceis. Em poucos dias o povo já sabia do meu boletim de ocorrência. Leonardo ignorava o assunto, dizia que eu inventara tudo, que era uma forma de me vingar porque ele tinha me rejeitado. Os contatos dele e da família, gente que mexia com política e advogados, se uniram para me calar. Os comentários ruins apareciam por todos os cantos. Gente dizendo que eu não prestava, que só queria atenção, que bebia demais e depois queria culpar alguém. Minhas amigas se afastaram de mim. Valéria me mandou uma mensagem dizendo que lamentava, mas precisava pensar na própria segurança. Yara não atendeu minhas ligações. Cristiane trocou o número. Fiquei sozinha, exceto por minha tia. Os meses se arrastaram e não vi avanço algum no processo. Sempre aparecia um argumento de que era a minha palavra contra a dele, que faltavam provas, que eu tinha aceitado as bebidas espontaneamente. Um dia me convocaram para uma audiência em outra cidade bem distante. Fui com minha tia. Chegamos cedo, mas quando Leonardo entrou, notei o advogado dele com terno caro, a família sentada lá atrás olhando para mim com desprezo. Contei tudo de novo para o juiz, cada detalhe, tentando segurar as lágrimas. O advogado dele falou que eu estava confusa pelo álcool que eu consentira. O juiz acabou arquivando por falta de evidências. Senti uma dor pior do que no próprio dia do abuso. Era como se minha dignidade tivesse sido moída mais uma vez. Saí dali sem rumo. Minha tia tentava me consolar. Um dia a justiça vem de outra forma. Mas eu só conseguia pensar na impunidade de Leonardo e na frieza dele. Foi nessa época que decidi buscar alguém que pudesse me ajudar de outro jeito. Não sabia bem no que acreditava, mas já tinha ouvido sussurros de uma mulher que mexia com forças que não se explicam apenas com religião comum. Perguntei discretamente em uma feirinha do município vizinho, entre barracas de legumes e roupas usadas, se alguém conhecia uma rezadeira mais antiga que fazia trabalhos fortes. Alguns desviaram o olhar, mas uma senhora disse que eu poderia procurar uma tal Dona Zoraide, que vivia isolada perto de um brejo no fim de uma estradinha de terra. Uma semana depois criei coragem. Falei para minha tia que iria visitar uma amiga do outro lado do rio. Peguei a moto velha do meu primo e segui as indicações. A estrada era esburacada, com cercas de arame farpado dos 2 lados e algumas plantações secas. Os galhos retorcidos pareciam me encarar. Depois de quase meia hora, cheguei a uma casinha humilde, com paredes descascadas e um terreiro varrido. Desci e chamei Dona Zoraide, sem saber o que esperar. Apareceu uma mulher de cabelos encaracolados e pele vincada. Não parecia tão idosa, mas tinha um ar de quem já vira muita coisa na vida. Ela não me perguntou nada, apenas me analisou, como se enxergasse os meus segredos. Quando comecei a falar, contei o que Leonardo tinha feito e como a justiça não tinha funcionado. Ela ouviu sem interromper. Depois de um tempo, perguntou se eu tinha certeza de que queria fazer algo além das leis dos homens. Respondi que sim, que não aguentava mais a impunidade. Ela me pediu alguns dados do sujeito: nome completo, data de nascimento e, se possível, algum objeto dele. Eu não tinha nada pessoal, mas lembrava de ter guardado meses antes um chaveiro que ele deixara cair em um evento. Mostrei para ela. Ela pegou e guardou dentro de um potinho de barro. Disse para eu voltar em 2 noites, antes do sol nascer, e que eu deveria me preparar, manter a cabeça firme e não deixar o medo entrar. Fui embora com o coração aos pulos. Aquela noite mal dormi. Ficava pensando no que viria a seguir. No dia combinado, saí de casa sem dizer nada a ninguém. Cheguei à casinha de Dona Zoraide por volta das 4 da madrugada. Ela estava na entrada com algumas velas, um pano encardido e um olhar concentrado. Falou baixo: "Vamos."
e me guiou a pé até uma área descampada onde havia cruzes velhas fincadas na terra dura. As lápides eram precárias, algumas caídas, sem nome legível. A escuridão tornava tudo muito silencioso. Ela acendeu 2 velas e me mandou ficar em pé, segurando uma delas. Sem dizer muito, começou a murmurar algumas palavras que pareciam preces antigas, talvez parte de rezas do lugar. Eu não entendia direito, mas sentia algo diferente no ar. Ela pôs o chaveiro de Leonardo no chão, derramou um líquido escuro por cima e o cobriu com terra. Depois me fez repetir o nome dele e o que eu queria que fosse reparado. Falei que só desejava que a verdade aparecesse, que ele pagasse de alguma forma por tudo que fez. Ela encerrou com um sinal e pediu para sairmos sem olhar para trás. Assim fiz. Não pude negar que saí de lá tremendo, mas mais pela adrenalina de estar fazendo algo fora do convencional do que por qualquer suposta aparição. Nem cheguei a ver nada de sobrenatural, só uma estranheza no ar. Nos dias seguintes fiquei na expectativa de alguma notícia, até que chegou a fofoca. Leonardo sofrera um acidente de carro em uma rodovia que levava a uma cidade turística. Diziam que ele quebrou o braço e estava internado. Foi um comentário que circulou no meu vilarejo como um vento rápido. Algumas pessoas me contaram como se fosse uma curiosidade besta, mas eu senti que algo maior estava acontecendo. Não demorou muito para surgirem histórias de que no hospital ele tinha crises noturnas e não conseguia dormir. Alguém mencionou que o viu com olheiras fundas, reclamando de pesadelos insistentes. Não pude deixar de pensar que isso teria a ver com o que Dona Zoraide fizera, mas continuei quieta. Uma semana depois ouvi dizer que ele voltara para casa, porém mais abatido, sem a arrogância habitual. O pai dele, conhecido como Seu Gabriel, também começou a ter problemas de saúde. Teve um mal súbito e ficou sem trabalhar por vários dias. A mãe, Dona Carmen, caiu da escada e quebrou o tornozelo. Muita gente no vilarejo achou aquilo tudo estranho. Numa roda de conversas na vendinha, ouvi senhoras dizendo que a família de Leonardo parecia carregada. Eu não me pronunciava, mas notava como o povo começava a ter medo de comentar o assunto perto de mim. Passavam por mim sem me encarar. Eu não sabia se ficava triste ou aliviada. Passei a frequentar a casa de minha tia com mais frequência, mas também voltei a falar com Dona Zoraide. Eu queria entender se o que ela fez estava influenciando não só Leonardo, mas toda a família. Ela disse: quando a gente mexe com certas forças, nada é seletivo. A energia vai para quem compartilha o mesmo sangue ou o mesmo teto, se for essa a rota. Não estava tão convencida de que era exatamente um trabalho agindo, mas decidi não menosprezar. Tinha a sensação de que algo estava, no mínimo, desequilibrando a vida de quem me fez mal. Cada dia surgia um comentário novo. Uma vizinha viu Leonardo gritando na calçada de casa de madrugada, dizendo que não conseguia dormir porque uma voz chamava por ele na escuridão. Outro conhecido dizia tê-lo encontrado mais magro e com a mão enfaixada, resultado de algum surto em que ele teria esmurrado a parede. A mãe dele, Dona Carmen, andava pelos cantos rezando, procurando padre, pastor, rezadeira, tudo. Parecia que quanto mais eles tentavam se livrar de uma suposta maldição, mais se afundavam em episódios estranhos. Eu seguia minha rotina, ajudando minha tia a vender alguns quitutes e trabalhando de vez em quando como auxiliar de uma costureira. Ninguém mais cochichava abertamente na minha frente, mas eu sabia que muitos me chamavam de maluca ou insinuavam que eu tinha feito macumba. Certa tarde fui novamente até Dona Zoraide, levei uns pães que minha tia tinha feito e contei o que estava rolando. Ela me disse que, quando a gente pede uma cobrança, aquilo que não é visto, não tem como prever quanto a conta vai custar. Falou que, se eu achasse que já estava bom, poderia fazer um ritual para fechar o que foi aberto. Mas acrescentou: pense bem, fechar cedo demais pode deixar pontas soltas, e pontas soltas podem se voltar contra você. Confesso que essas palavras me deixaram aflita. Ao mesmo tempo, não queria que tudo fosse em vão. A humilhação que sofri ainda pesava no meu peito e a justiça convencional não me dera nenhuma resposta. Algum tempo depois,
Boatos surgiram de que Leonardo fora parar em uma clínica particular. Diziam que ele tinha surtos, que falava coisas sem sentido. Uns falavam que ele ouvia passos dentro de casa. Outros diziam que ele via vultos no quintal. Não havia prova de nada. O que se sabia era que ele estava acuado, sem trabalhar. A família começou a perder influência política. Houve um escândalo de corrupção que envolvia um parente distante. Fiquei sabendo que até o primo dele, o mesmo que oferecera a festa naquela época, sofreu um acidente no sítio, decepando parte de um dedo. As visitas sumiram. Os amigos que antes viviam na casa deles deram as costas. Era como se um redemoinho passasse por aquela família, deixando prejuízos e solidão. Minha tia, mesmo sem gostar da história, não me reprimia. Ela dizia que só queria meu bem e que eu estivesse segura. Enquanto isso, eu dormia mal, mas não por medo de algo me perseguir. Era mais pelo peso da culpa. Embora não tenha nada que justifique o que Leonardo me fez, aquela sensação de estar contribuindo para o sofrimento alheio me consumia. Em uma madrugada de angústia, sonhei com uma casa vazia, com móveis embolorados. Ao acordar, lembrei que no sonho eu escutava algo pingando sem parar, mas não encontrava de onde vinha. Acordei suando, com o coração disparado. Dias depois chegou a notícia de que Leonardo sumira da clínica. Fugiu no meio da noite totalmente transtornado e ninguém conseguia encontrá-lo. A família fez buscas, chamaram a polícia. Algumas pessoas disseram que o viram correndo perto de uma estrada de terra sem sapatos. Outros afirmavam que ele pulou em um rio raso e seguiu mato adentro. Nada foi confirmado. O vilarejo entrou em clima de mistério. As senhoras benzedeiras da região diziam que algo veio buscar o que era dele. Os parentes dele foram embora, venderam parte da fazenda. A casa ficou fechada. Uns diziam que de noite se ouviam choros ali, mas era impossível saber se era verdade ou só imaginação. Depois disso, parei de ouvir comentários sobre o paradeiro de Leonardo. Era como se o povo decidisse esquecer ou fingir que nada aconteceu. De vez em quando, surgia um relato de alguém que jurava tê-lo visto vagando por alguma estrada distante, sujo e sem rumo. Ninguém tinha certeza se era mesmo ele. A vida seguiu. As pessoas voltaram a me tratar com uma educação formal, mas evitavam proximidade. Eu e minha tia continuamos nossa rotina. Parei de procurar notícias sobre Leonardo. Foi então que, mais ou menos um mês após seu desaparecimento, recebi uma ligação de uma conhecida que mora em outro vilarejo. Ela disse que alguém muito parecido com ele havia sido encontrado confuso e ferido em uma trilha. Fizeram contato com a polícia e internaram o sujeito em um local especializado, pois ele não falava nada que fizesse sentido. E durante alguns surtos, repetia meu nome. Quando ouvi aquilo, senti um vazio no peito. Não cheguei a me alegrar. Só senti que tudo tomava um rumo irreversível. À noite fui até a casa de Dona Zoraide para uma última conversa. Ela me recebeu sem surpresas. Falou que não havia muito mais a fazer, a não ser encerrar meu vínculo com aquelas energias que invoquei. Pegou um pequeno pote de ervas que exalava um cheiro forte. Passou a fumaça em volta de mim, enquanto orava baixinho. Depois me entregou um saquinho marrom e recomendou que eu o deixasse na porta da casa onde aconteceu o esquenta. Disse que ao fazer isso, eu estaria fechando meu pedido e assim encerrando a cobrança que pairava. Fiz exatamente isso na manhã seguinte antes do sol aparecer. Não vi nenhuma cena sobrenatural, só ouvi o barulho dos meus passos no chão de terra e o cantar de um galo distante. Larguei o saquinho ali e fui embora. Quando voltei, era como se eu tivesse tirado uma pedra enorme das costas. Nas noites seguintes, dormi melhor. Não tive mais pesadelos. Com o passar do tempo, o assunto Leonardo esfriou no vilarejo. De vez em quando, alguém surgia com uma teoria maluca, mas logo mudava de conversa. A casa dele ficou vazia, com as janelas apodrecendo. O mato cresceu ao redor do portão. Às vezes, um transeunte dizia sentir algo desconfortável ao passar na frente, mas ninguém se detinha o suficiente para conferir. Minha tia seguiu a vida dela, vendendo quitutes e remédios caseiros para as dores de vizinhos mais velhos.
Eu arrumei um trabalho fixo como auxiliar de oficina de costura em uma cidade próxima. Fiz alguns cursos e tentei seguir em frente. Embora as memórias do abuso ainda me machuquem, é como se, em parte, eu tivesse retomado um mínimo de dignidade. Não era o tipo de reparação que as leis do meu país dão, mas foi o que tive. Se me perguntam se acredito em algo além desse mundo, não sei responder com certeza. Algumas pessoas vão dizer que foi coincidência, que a família dele vivia de arrogância e acabou se prejudicando por más escolhas. Outros vão afirmar que houve uma intervenção. Eu prefiro não entrar em detalhes. Só posso dizer que, para mim, pareceu que tudo aquilo foi a única forma de mostrar que, mesmo quando as autoridades falham, existem forças, dentro da gente e talvez fora dela, que cobram justiça de modo inesperado. Desde então, nunca mais procurei a Dona Zoraide. Ela me ensinou o que precisava. Mexer com certos caminhos tem custo alto, e é melhor pensar 2 vezes antes de chamar por eles. Hoje em dia, passo pela rua do antigo Esquenta e vejo aquele quintal vazio. As paredes estão sem tinta e o portão enferrujado. Ninguém se aproxima. O povo comenta pouco. E eu? Continuo tocando a vida. Todo dia de manhã me levanto, preparo café e enfrento a rotina. Tento não olhar para trás. Tenho minha tia e alguns conhecidos, mas a confiança nos outros ficou abalada. Guardo no fundo do peito uma dor que não some, mas também uma certeza de que não baixei a cabeça para o silêncio. Se no final foi algo espiritual ou coincidência, não sei. Apenas sinto que não devo repetir esse caminho. Basta uma vez para entender como algumas vontades não têm volta. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.